A manchete é: Supremo Tribunal Federal passa a ter um ministro terrivelmente evangélico. Eu espero, do fundo do meu coração, que Vossa Senhoria, sendo ministro do Supremo Tribunal Federal, tenha como Bíblia a Constituição da República Federativa do Brasil. Amém. Em agosto de 2021, o presidente da República, o Jair Bolsonaro, avisou que indicaria o André Mendonça, um pastor terrivelmente evangélico, para compor a Suprema Corte desta nação. Obviamente a fala escandalizou juristas, mas aí também, né? Só mais uma fala escandalosa do Bolsonaro, quem liga? Mais do que um compromisso com vocês, um compromisso com a minha consciência, em indicar uma das duas vagas para o Supremo Tribunal Federal, um irmão nosso, terrivelmente evangélico. Tenho conversado muito com o pastor André Mendonça, porque a vida dele também vai mudar. E que mudança seria essa? Sair da igreja e celebrar o culto no STF. Uma missão eu dei para ele, e ele se comprometeu que irá cumpri-la. Toda a primeira sessão da semana, no Supremo Tribunal Federal, ele pedirá a palavra e iniciarão os trabalhos após uma oração. Acontece que não é bem assim que funciona, o presidente não pode mandar para o STF quem ele bem entender. Primeiro o cara tem que passar pelo Senado. O escolhido pelo presidente precisa sim ser sabatinado na casa. E é aí que entra a figura do Davi Alcolumbre. É que o Senado é dividido em comissões, e a mais importante entre elas é a CCJ, na sigla Comissão de Constituição e Justiça, presidida por esse cara aí, o Davi Alcolumbre. Acontece que o Davi queria um outro cara lá no STF, não estava muito afim de ver o André Mendonça chegar lá. Então ele segurou essa sabatina por 4 meses inteirinhos, tempo que ele avaliou que seria o suficiente para ele convencer os senadores a votar com ele, complicando a vida do André Mendonça. Vossa Excelência poderia definir a data para a apreciação da indicação do ministro André Mendonça. Esse é o apelo que lhe faço. Muito obrigado, senador Fernando. Vamos deixar meu espírito para este entendimento. De outros entendimentos vai ser no outro dia. Senador Alessandro. Da mesma forma, senhor presidente Davi Alcolumbre, mas não na linha do nosso elegante líder do governo, eu lhe faço elegante. Fernando Bezerra tem vários defeitos, mas é um homem elegante. Não há como não repetir nos termos que lhe fiz a pergunta na sessão passada. O senhor tem condição de apontar um único motivo republicano para não fazer o agendamento de uma sabatina, senhor? Senador Alessandro, depois que Vossa Excelência se lançou candidato a presidente da República, Vossa Excelência começou com essas frases de efeito. Pois é, 4 meses com essa conversa, hein? Tempo suficiente para virar votos e virar o jogo. Só que não, foi um erro de cálculo. Portanto, declaro encerrada a votação. Determino à Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim 47 senadores, não 32 senadores, nenhuma abstenção. Está aprovada a indicação do senhor André Luiz de Almeida Mendonça para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Será feita a devida comunicação à Presidência da República. E tá aí a primeira-dama atribuindo a Deus o que é obra de Mamon. Glória a Deus. Oh, Deus. Aleluia, aleluia. Oh, Senhor, obrigado por ouvir a nossa oração. No zap da igreja isso aí vai bombar. Aleluia. A primeira consequência da aprovação do André Mendonça vai ser sentida não no STF, mas no Senado. Não tô brincando não, é no Senado que o bicho vai pegar primeiro. Olha lá, a retaliação de Alcolumbre, a traição que sofreu na sabatina
de André Mendonça. É do Lauro Jardim, é no O Globo, e aqui a gente descobre que 41 senadores prometeram para o Alcolumbre que votariam com ele, votariam contra o terrivelmente evangélico. Só que aí chegou na hora e 9 deixaram de cumprir o combinado. Olha lá. Quem conhece Davi Alcolumbre aposta que ele trabalhará arduamente para identificar os traidores. Há inclusive um temor de que Alcolumbre use a pauta da Comissão de Constituição e Justiça para retalhar colegas senadores, segurando projetos importantes no colegiado. De novo, a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, é a mais importante do Senado. Se a chegada do André Mendonça ao STF mexe com o que acontece nessa comissão, então ela mexe com os destinos do Brasil desde já. E isso é o que quase ninguém está comentando, porque tá todo mundo querendo saber dessa mistura entre política e religião. Não é para menos, né? O André Mendonça vai rezar mesmo no STF, como o Bolsonaro falou? Sim ou não? Vamos ouvir o cara aí. Ainda que eu seja genuinamente evangélico, entendo não haver espaço para a manifestação pública religiosa durante as sessões do Supremo Tribunal Federal. Opa, ou ele recusou a missão que o Bolsonaro deu para ele, ou então ele só disse o que achou que precisava dizer naquele momento. Quer dizer, mentiu? Nesse contexto, também conseguindo que a Constituição é e deve ser o fundamento para qualquer decisão por parte de um ministro do Supremo. Como tenho dito quanto a mim mesmo, na vida a Bíblia, no Supremo a Constituição. Será que é tão importante assim saber a religião do juiz? Porque, se for, seria legal saber as religiões de todos os ministros do STF, não seria não? A gente encontra essa informação aqui, ó. A pauta polêmica que aguarda André Mendonça no Supremo. Pauta polêmica você consegue imaginar qual é, né? Aborto, droga, outras coisas aí de esquerdistas. Mas vamos pro texto para saber quem professa qual fé no STF. Dos atuais 10 ministros em atividade no Supremo, 7 são católicos. Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Edson Fachin, Gilmar Mendes, Cássio Nunes e Ricardo Lewandowski. E 2 são judeus. O presidente da corte, que é o Luiz Fux, e o Luiz Roberto Barroso. A vice-presidente do STF, a Rosa Weber, não informou a Veja a sua religião, mas não é evangélica. Quer dizer, a composição da Suprema Corte não reflete de maneira alguma a sociedade brasileira, que será majoritariamente evangélica em uns 10 anos. É o que apontam pesquisas que o próprio André Mendonça fez questão de citar durante a sabatina dele no Senado, né? Mas, de novo, será que isso interessa? Porque, assim, formalmente são 2 pré-requisitos para entrar no STF. Notório saber jurídico e reputação ilibada, que em juridiquês quer dizer saber o que está fazendo e não ser picareta. E aí, será que o André Mendonça ele cumpre esses 2 pré-requisitos? Porque, na boa, o cara foi ministro da Justiça para quê? Para interferir na Polícia Federal, para regar os filhos do presidente. Aliás, não é só isso, não. O Brasil precisa de um ministro no Supremo terrivelmente democrático. Mas, infelizmente, não foi isso que nós vimos quando o senhor esteve no Ministério da Justiça. Foi produzido um dossiê com contra quase 600 servidores federais e estaduais que integravam movimentos antifascistas. O Brasil precisa de um ministro do Supremo Tribunal Federal terrivelmente comprometido com os direitos humanos. Não foi isso que nós vimos quando houve a instauração de inquéritos contra jornalistas, inúmeros, invocando a Lei de Segurança Nacional. O Brasil precisa também de um ministro no STF terrivelmente comprometido com o Estado Democrático de Direito. Mas, infelizmente, Vossa Senhoria ficou omisso quando era ministro da Justiça com a interferência do presidente da República na Polícia Federal, porque ele queria transformar a polícia como uma polícia subserviente. Enfiar o fanatismo religioso para dentro do STF é complicadíssimo porque algumas pautas muito importantes, diante das quais o legislativo costuma se omitir, elas acabam sendo resolvidas por lá. União homoafetiva, aborto de feto anencéfalo, também tem a equiparação da homofobia ao racismo, tudo isso veio do STF. Aliás, não é só no Brasil que é assim não, hein? Contarato, de novo, por favor. Quando as Supremas Cortes têm o papel de empurrar a história para um rumo certo. Aconteceu isso em 54 com a Suprema Corte dos Estados Unidos, quando acabou com a segregação das crianças negras nas escolas públicas. O Tribunal Constitucional da África do Sul, quando acabou com a pena de morte, contrariando decisão majoritária. Nós tivemos a Suprema Corte de Israel, quando acabou com a tortura em qualquer hipótese.
A vitória do André Mendonça tem tudo a ver com uma coisa chamada, atenção, teologia do domínio, que eu absolutamente não estou qualificado para explicar. Então vamos para o Nada Novo no Front, do Leonardo Rossato. Olha lá. Como chegamos ao terrivelmente evangélico? Leitura terrivelmente recomendada, viu? Vamos para o trecho que nos interessa aqui. A teologia do domínio é uma teologia bastante contestável, que tem como premissa uma batalha eterna entre as forças do bem, Deus, e as forças do mal, Satanás, por todos os espaços. Apesar de ter basicamente nenhum embasamento no texto bíblico, é uma teologia que cativa muitas pessoas. Afinal, o crente se sente como parte de uma grande batalha entre o bem e o mal, agindo ativamente para que Deus vença Satanás, como se todos estivéssemos vivendo um grande RPG live-action cósmico. Ainda que essa vitória seja no banheiro da sua casa, onde seu filho deixou de ver vídeo pornográfico e agora coloca louvor no Spotify enquanto toma banho. Você entendeu o perigo desse negócio? Porque se o opositor é um representante de Satanás, das forças do mal, aí então você tem direito a fazer com esse seu opositor coisas ironicamente diabólicas, tipo torturar, matar, sonegar direitos. Terrível, para usar a palavra da moda. E vamos encerrar com Leonardo Rossato. Olha lá, em um cenário de tamanha miséria moral, só resta retomar a fala de outro evangélico picareta, que teve um papel essencial para chegarmos aqui. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.